Abre aspas. Só depende de você para isso acontecer. Levante a cabeça e tome posse da vitória. Esse foi o trecho de uma música que se diz cristã que eu ouvi nessa semana. Mas frases como essa são muito comuns em livros e vídeos de autoajuda, por exemplo. Toda a conquista de algo depende do seu esforço individual. E se você se esforçar ao máximo com a força que existe dentro de você, de alguma forma você será recompensado por isso. E se você não for, você precisa se esforçar mais, porque a força da vitória está dentro de você. Este vídeo é o primeiro de uma série de 3 vídeos que eu gostaria de falar sobre a teologia da cruz e a teologia da glória. Neste primeiro vídeo eu quero falar como as pessoas tentam vender uma ideia de que a vida pode ser perfeita se você se esforçar ao máximo por isso. Mas essa vida perfeita e de sucesso esbarra na nossa incapacidade, na nossa pecaminosidade, nas nossas fraquezas e nos nossos sofrimentos. Nós vamos falar nesse vídeo também sobre as tentativas ao longo da história que a filosofia e a teologia tiveram de se esforçar ao máximo para entender a origem do sofrimento, a origem do mal e qual é a conexão que isso tem com Deus. No segundo vídeo dessa série, nós vamos ver como a Escritura nos convida a olhar para o sofrimento, que é através da cruz de Cristo. É aquilo que Martinho Lutero vai chamar de a teologia da cruz. E no terceiro vídeo dessa série nós vamos falar sobre a teologia da glória, que prega que Deus se revela exatamente nas coisas grandiosas, nos grandes milagres, nas grandes curas, ou se não, no crescimento financeiro. A ideia com essa série é fazer com que nós olhemos com mais cuidado para aquilo que Deus nos revela e fazer com que nós enxerguemos que Deus se revela da maneira mais inesperada, na vergonha e na humilhação da cruz de Cristo, que é o último lugar onde nós poderíamos encontrar um Deus verdadeiro. Olá, eu sou o pastor Lucas Prano, seja bem-vindo ao canal Instante com a Palavra. Esses dias eu estava acessando um site que vende livros e diversas outras coisas, diversos outros produtos das mais variadas espécies, e eu acessei na categoria de espiritualidade, na categoria dos livros de espiritualidade daquele site. E eu vi que naquela categoria estavam vendendo diversos livros com temas e recomendações de como as pessoas poderiam alcançar o ponto mais alto de suas vidas. O ponto mais alto para ter o maior sucesso que elas poderiam ter. Eram técnicas mirabolantes de venda, de meditação, de yoga e livros inteiros ensinando a pessoa a como ser feliz. Alguns desses livros falam sobre como descobrir o seu eu interior e ensinam as melhores maneiras de você controlar a sua vida, porque você tem a capacidade de criar a sua própria realidade e você tem o poder de determinar o que é bom para você. Sabe por que isso me chamou a atenção? Primeiro, porque estava na seção de livros de espiritualidade. A segunda questão é que esses livros, através dos seus títulos e suas sinopses que eu tive a oportunidade de ler, tentavam despertar no leitor a sensação de que ele é poderoso, de que ele é autossuficiente em si mesmo. Se ele for forte o suficiente para enfrentar os desafios, então ele não precisa de mais nada, somente da força que vem de dentro dele mesmo. Mas me surpreendeu um pouco mais quando eu abri a seção de livros cristãos. Eu encontrei títulos e ensinamentos muito parecidos com esses. Eram diversos livros que se diziam cristãos que ensinavam ao ser humano a como buscar a força dentro de si mesmo, ou utilizar em Deus como uma fonte para a resolução de todos os nossos problemas, como se Deus estivesse numa caixa e eu fosse lá e buscasse Ele somente nos momentos que eu precisasse. Acontece que muitas igrejas cristãs, infelizmente, têm adotado esse tipo de ensinamento nas suas pregações e nas suas doutrinas. Esses dias eu ouvi um sermão de um pastor numa televisão e ele estava pregando sobre o texto de Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele passou o sermão inteiro afirmando que o cristão não pode passar por sofrimentos, o cristão não pode ficar doente, o cristão não pode passar por dificuldade financeira, porque quem está verdadeiramente em Cristo não pode ter nenhum tipo de dificuldade. Essa é uma tentativa muito comum de tentar colocar Deus numa caixa e tentar explicar, ou até mesmo de certa forma tentar controlar a maneira que Deus age no mundo. E eu digo mais, de certa forma, essas tentativas são até compreensíveis, porque nós queremos respostas para as nossas perguntas. E se essas respostas trazem para nós sucesso, crescimento financeiro, vitórias e felicidade, melhor ainda, né? Mas a grande verdade é que todos nós passamos por sofrimentos, angústias e preocupações
quase que diariamente. Mesmo que nós tentemos escapar disso lendo livros de autoajuda ou até livros cristãos que abordam essa temática, mesmo que nós tentemos escapar vendo vídeos de pessoas que ensinam técnicas mirabolantes de como ter vitória na nossa vida cristã, mesmo que as pessoas ensinem fórmulas mágicas de como ter uma vida vitoriosa, mais cedo ou mais tarde nós vamos perceber que é exatamente o contrário. Nós vamos perceber que nós somos fracos e incapazes. A experiência do sofrimento está entre as mais normativas que existem no mundo. Martinho Lutero dizia que todas as pessoas que sofrem deveriam desviar o seu olhar do sofrimento e olhar para a palavra de Deus. Mas Lutero também reconhece que a carne é totalmente incapaz desta arte, porque ela só vê o que é mal. Em outras palavras, Martinho Lutero está dizendo que nós não temos força dentro de nós mesmos para fugirmos de qualquer tipo de sofrimento, porque o que a carne humana vê é fraqueza e aflições. E quando o sofrimento realmente se instala na vida de uma pessoa, é muito comum e de certa forma até normal ela buscar respostas para isso. Por que eu estou assim? Por que isso está acontecendo comigo? Quem fez isso comigo? Por que Deus permite que isso aconteça comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? São perguntas muito normais nesses momentos de dificuldade, sofrimento e angústia. São dúvidas que nós lançamos sobre o relacionamento com Deus e questionamos até a natureza do relacionamento de Deus para com cada um de nós. Nós tentamos descobrir a origem do sofrimento, tentamos descobrir a causa desse sentimento e acabamos por pedir que Deus se explique para nós o motivo de nós estarmos passando aquilo. E essa busca, ela pode levar inclusive à dúvida no que se diz respeito à salvação eterna que Cristo nos dá. Porque uma pessoa pode muito bem se questionar: como pode ser esse mesmo Deus que me traz sofrimento, me traz angústias, ser o mesmo Deus que me ama e me garante a salvação eterna em Jesus Cristo? Se Deus é realmente um Pai amoroso que se importa comigo, onde Ele está quando eu clamo por socorro, no desespero da minha depressão? Ao longo da história surgiram diversas tentativas de tentar explicar a origem do mal. E isso acabou ganhando nome, acabou sendo chamado de teodiceia. Esse é um assunto amplamente estudado por filósofos e teólogos que demandaria diversos vídeos para nós entendermos de maneira mais precisa. Hoje, neste vídeo, eu gostaria de tratar de maneira resumida somente sobre algumas dessas interpretações, algumas dessas maneiras de tentar explicar a origem do mal. Mas saibam, nós não resolveremos este problema aqui, nem nos outros vídeos. Uma abordagem muito influente historicamente foi aquela chamada teodiceia da submissão. E essa visão ensina que nada acontece longe da vontade de Deus. Ou seja, ela ensina que se alguma coisa acontece com alguém, Deus deve ter um bom motivo para isso. E ele não deve ser questionado. A vontade de Deus é perfeita e nós não podemos saber o motivo pelo qual Deus permitiu que os males acontecessem no mundo. Mas se ele quis que acontecesse, ele sabia o que ele estava fazendo. A vontade de Deus é, por definição, justa e boa. Essa é a teodiceia da submissão. A segunda visão, na tentativa de explicar a origem do mal, é a chamada teodiceia estética. Essa visão ficou conhecida porque ela partiu especialmente de um dos pais da igreja, o Santo Agostinho. E Agostinho afirmava que, por um lado, é a vontade humana e não a de Deus que é responsável pelo pecado. Agostinho atribui a culpa do sofrimento ao pecado, à pecaminosidade humana. Mas, em contrapartida, ele escreve que a causa disso está sim na vontade de Deus. Porque Deus não teria permitido que o mal fosse resultado da escolha humana se ele mesmo não soubesse que o mal poderia contribuir para o bem. Em outras palavras, é como se o mal fosse algo necessário para que nós pudéssemos encontrar o bem. A terceira visão, a terceira tentativa de tentar explicar a origem do mal é a teodiceia da construção da alma. Essa forma de entendimento se tornou famosa através de um estudioso chamado John Hick, que baseou seus escritos em um outro pai da igreja, o Irineu. Essa teoria argumenta de que o mal é simplesmente parte da ordem criada. O mal é uma ocasião necessária para que os seres humanos possam escolher o bem. Mas os seres humanos só poderiam escolherem o bem se eles tivessem o mal como uma opção. Por isso, ele é parte da criação. Esse pai da igreja, o Irineu, ele acreditava que somente experimentando a oposição entre bem e mal é que nós podemos aprender a valorizar um e evitar o outro. Só que essas três formas de tentar entender a origem do mal se deparam com textos bíblicos e momentos da história da humanidade e perdem boa parte de sua força. Por exemplo,
A Teodiceia da submissão, que ensina que Deus age de acordo com a sua vontade, a vontade de Deus é soberana e perfeita. Só que essa maneira acaba tornando Deus a causa última de todas as coisas específicas que acontecem no mundo. Por exemplo, vamos tentar lembrar dos sofrimentos que os judeus devem ter tido lá no campo de concentração em Auschwitz. O sofrimento daquelas pessoas com a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. O sofrimento das pessoas com a queda das duas torres gêmeas no 11 de setembro. Das pessoas e das famílias delas, né? Será que isso tudo foi desejado e arquitetado pelo próprio Deus? Se nós olharmos para o mal a partir da ótica da Teodiceia da submissão, Deus se torna claramente o autor do mal. Deus se torna a causa dos piores eventos da história da humanidade. Se nós olharmos para a Teodiceia estética, que é a segunda forma que nós apresentamos anteriormente, nós veremos que ela também não nos fornece as melhores respostas. Essa teoria ensina que o mal faz parte do bem e que o mal é de certa forma necessário para encontrar o bem. Só que aí nós olhamos para diversos eventos marcantes como o Holocausto, ou se não para eventos específicos como estupro de crianças. Ou se não, olhamos para aquele evento terrível que foi a morte daqueles meninos que moravam no centro de treinamento do Flamengo no início do ano passado. E dizer que esse mal é meio que necessário para encontrar o bem me parece uma zombaria com a experiência de sofrimento que tantas pessoas passam durante suas vidas. Se esse é o preço para encontrar o bem, então é um preço bem alto. A terceira forma que nós vimos agora há pouco, que é a Teodiceia da construção da alma, que diz que o mal foi criado para que o ser humano possa escolher entre o bem e o mal, essa teoria também esbarra nos horrores da história da humanidade. Será que o mal era realmente necessário para que o ser humano amadurecesse e se tornasse uma criatura com a qual Deus esperava que ele se tornasse? Esse parece ser também um preço bem alto para encontrar o bem. Deus acaba sendo colocado a partir da ótica do filósofo Nicolau Maquiavel, que dizia que os fins justificam os meios. Ou seja, toda a maldade levaria o homem ao bem, e é por isso que Deus o permitiria. Só que toda essa história de tentar explicar o mal e encontrar uma forma ou entender o mal como algo bom para a nossa vida, ou não, esbarra na própria Escritura Sagrada. Porque se nós procurarmos na Escritura de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse, uma resposta para essa pergunta, Deus é a causa do sofrimento? Nós não vamos ter essa resposta. Porque Deus não nos deu essa resposta. Nem mesmo no livro de Jó, onde durante 37 capítulos essa pergunta é colocada à tona. A única resposta que Deus dá pode ser resumida em uma frase: eu sou Deus, você não é, então fique quieto. O que Martinho Lutero vai nos ensinar é que nós deveríamos desviar nossos olhos desse tipo de questão, porque o pecado que está em nós não permite que nós tenhamos uma ideia ampla da revelação de Deus. Por isso, a maneira correta de nós encontrarmos a revelação de Deus seria na confiança na sua palavra. Por quê? A partir do conhecimento do nosso pecado, nós reconhecemos a nossa dependência total daquilo que o próprio Deus quis revelar para nós em sua palavra. O argumento de Lutero é que é o próprio Deus que deve se revelar para que os seres humanos possam conhecer e entender a realidade divina. No entanto, Lutero enfatiza, Lutero bate nessa tecla de que Deus não é diretamente revelado a nós. Deus não aparece onde nós esperamos que ele apareça também. Um cristão fundamentado nas Escrituras Sagradas, que crê na obra completa e consumada de Jesus Cristo como única fonte de salvação eterna e perdão dos pecados, deve procurar a verdadeira revelação de Deus no lugar aonde Deus quis se revelar. E Deus quis se revelar na simples, vergonhosa e humilhante cruz do Calvário. E é exatamente sobre isso que nós falaremos somente no próximo vídeo, sexta-feira, às 19 horas. Eu peço perdão por não poder colocar tudo em um vídeo só, senão ficaria muito grande. Então, se inscreve no canal, deixa aqui o seu like, ativa a notificação, porque sexta-feira sai o segundo vídeo, onde nós falaremos sobre a teologia da cruz e desenvolveremos mais esse assunto que Lutero trouxe à tona, especialmente no tempo da Reforma Luterana. A todos vocês, as mais ricas bênçãos de Deus, e até a próxima. Tchau, tchau.